Hello, fazes muito bem em estar aqui hoje, porque vamos falar da fotossíntese. Vamos estudá-la nesta ordem de ideias. Eu sou a Matilde, sou quase licenciada em Biologia e Geologia e tirei 20 desta disciplina no meu secundário. Mas chega de conversas e vamos ao que importa. Este processo apaixonante que é o da fotossíntese é o ganha-pão de muitos seres vivos autotróficos, como é o caso das plantas, das algas e de certas bactérias. Eles começam por converter energia luminosa em energia química e essa energia química é usada depois para converter carbono inorgânico, CO2, em carbono orgânico, hidratos de carbono. A fase fotoquímica depende diretamente da luz e a fase química não, apesar de depender indiretamente. Portanto, agora já perceberam que estas fases se beneficiam mutuamente e não é nada aleatório e sinceramente isso já vos põe à frente de 80% dos alunos. As folhas das plantas são compostas por células vegetais que contêm cloroplastos. Estes organelos no seu interior têm tilacoides e estromas e os tilacoides, por sua vez, têm membrana e estroma. E é na membrana do tilacoide que vai começar a nossa aventura, porque é aqui que está instalada a clorofila A mais os seus amigos pigmentos. Todos os pigmentos, como as clorofilas, os carotenoides, vão absorver luz. No caso da clorofila A, ela é um pigmento fotossintético verde que vai absorver luz e ela está organizada em fotossistemas com os outros pigmentos. Diferentes pigmentos fotossintéticos vão absorver diferentes comprimentos de onda, ou seja, cores, que é o que podemos ver aqui neste gráficozinho. E conseguimos perceber pelo segundo gráfico que a taxa fotossintética é maior nas zonas do azul-violeta e do vermelho-alaranjado, porque é aqui que elas absorvem mais luz. Então é aqui a maior taxa fotossintética. E se repararem, a clorofila não absorve no verde. E como sabemos que absorver é o contrário de refletir, percebemos agora que a cor dela é verde porque é essa cor que ela reflete. A clorofila A é o único pigmento que participa diretamente nas reações da fotossíntese, mas os outros pigmentos participam indiretamente porque lhe vão fornecer a sua energia. Ao absorver energia luminosa, os elétrons da clorofila excitam-se e passam a níveis superiores de energia. No fotossistema 2, os pigmentos dão os seus eletrões à clorofila e estes eletrões ficam excitados e passam a níveis superiores de energia. Depois, a clorofila tem a necessidade de dar estes eletrões a moléculas vizinhas, que são os aceitadores. Estas moléculas que aceitam os eletrões vão ficar reduzidas, porque se bem se lembram, os eletrões têm carga negativa. As moléculas que aceitam os eletrões, as moléculas vizinhas, ficam reduzidas e a clorofila fica oxidada. Se a clorofila fica oxidada, ela vai precisar de eletrões. E quem é que lhe vai repor estes eletrões? Vai ser a água. Portanto, agora quando estiverem a regar a vossa planta, já sabem que a água vem é para ajudar a clorofila. Vai fornecer os eletrões que ela precisa, portanto a clorofila fica reduzida e a água fica oxidada. Esta é a primeira fase da fotossíntese, é a oxidação da água. Se a água dá eletrões, o que é que vai sobrar? Prótons e o oxigênio, porque os eletrões vieram do hidrogênio. Sobram os prótons do hidrogênio e o oxigênio. Este oxigênio é o que vai ser libertado para a atmosfera. O oxigênio da fotossíntese tem origem na água. Entretanto, os eletrões continuaram a passar de molécula em molécula e a energia do transporte destes eletrões vai ser usada para bombear prótons para dentro do tilacoide. Portanto, vão haver muitos prótons juntinhos no estroma do tilacoide, no interior do tilacoide. Então, eles vão se sentir apertados, eles vão querer sair do tilacoide. Como é que eles saem do tilacoide? Eles arranjam um caminho muito fácil que é pela ATP sintase, o que vai beneficiar os prótons porque vão para um sítio menos apertado e vai beneficiar a ATP sintase porque vai conseguir produzir ATP devido a esta passagem dos prótons. A ATP sintase beneficia deste gradiente de prótons. Gradiente porque cá fora há pouquinhos prótons, lá dentro há muitos. E isto faz com que os prótons queiram sair. Esse ATP vai ser depois usado na fase química. Entretanto, se eles roubaram energia aos eletrões, eles não têm energia para continuar o seu transporte. Mas isso não chega a acontecer, porque eles encontram logo o fotossistema 1. E aqui vai acontecer a mesma coisa que acontece no fotossistema 2. O fotossistema 1 vai absorver energia luminosa, o que vai permitir que os eletrões continuem, porque já têm energia luminosa. Essa energia vai permitir que eles continuem até ao seu destino. O seu destino é qual? É o NADP+, porque o NADP+,
vai aceitar muito bem os eletrões, porque ele está com falta de eletrões, ele tem um mais, ele precisa de um menos. O NADP+ vai aceitar 2 eletrões e um próton. E é assim que se vai formar o NADPH, que também é usado na fase química. Para onde é que saem estes NADPH e ATP? Eles saem para o estroma do cloroplasto, portanto eles saem do tilacoide. Porque se bem se lembram, isto é a membrana do tilacoide. Ele vai para o estroma, que é onde acontece o ciclo de Calvin, que é a fase química. Recapitulando a fase fotoquímica muito rapidamente, temos a absorção de energia luminosa, oxidação de H2O formando O2 e a formação de NADPH e ATP. Ora bem, a fase química ocorre no estroma do cloroplasto e é basicamente o ciclo de Calvin. Aqui vai haver a transformação de carbono inorgânico em carbono orgânico, ou seja, a transformação do dióxido de carbono em açúcares, hidratos de carbono. E este ciclo de Calvin pode ser dividido em 3 fases principais. A primeira fase é a fixação do carbono. Aqui vai entrar o tal dióxido de carbono e vai-se fixar aonde? Na ribulose difosfato. Ribulose vem de 5 carbonos. Difosfato, 2 fosfatos. Se tivermos 5 carbonos e 2 fosfatos e juntarmos com o dióxido de carbono, que tem 1 carbono, vamos ter um composto de 6 carbonos e 2 fosfatos. Assim dá-se a fixação do carbono e quem permite isto é a enzima Rubisco. Depois entramos na segunda fase, que é a redução e produção de glícidos. Aqui, este composto vai-se partir ao meio, por isso ficam 2 compostos com 3 carbonos e 1 fosfato cada. Tem o nome de PGA, que é ácido fosfoglicérico. E vai ser aqui nesta fase que nós vamos usar um dos ATPs produzidos na fase fotoquímica. O ATP chega perto de cada uma destas metades e vai-lhes dar um fosfato. Portanto, fica aqui mais um fosfato, ou seja, forma-se este composto aqui, 3 carbonos mais 2 fosfatos. E faz isto para cada uma das metades, ou seja, temos 2 destes compostos. O ATP transforma-se então em ADP, passa de A3 fosfatos para A2 fosfatos, porque um dos fosfatos que ele tinha foi dar aqui ao PGA. Mas depois chega ao NADPH e vai basicamente destruir o trabalho do ATP, porque vai roubar a este composto um fosfato. Em troca, dá-lhe um eletrão, formando PGAL, fosfogliceraldeído, que tem também 3 carbonos e um fosfato. O ADP mais o fosfato inorgânico e o NADP+, vão voltar à fase fotoquímica para fazer o que já sabemos o que é. E assim cria-se esta interdependência entre as duas fases. Por isso, vamos ficar com 2 PGALs. Portanto, isto quer dizer que se entrar um dióxido de carbono, vão ser formados 2 PGALs. Ou seja, se entrarem 6 dióxidos de carbono, vão ser formadas 12 PGALs. Um sexto destas PGALs vão ser promovidas para produzir hidratos de carbono. E 5 sextos ficam no ciclo. Ou seja, um sexto de 12, ou seja, 2, vão ser utilizadas para produzir hidratos de carbono. As outras 10 PGALs que sobram vão continuar no ciclo para a terceira fase, que é a regeneração da ribulose difosfato, que foi utilizada aqui, portanto aqui gastou-se. Vai ter que ser regenerada. Estas PGALs vão ajudar nisso e só vão precisar da ajuda do ATP, que vai fornecer o fosfato que elas não têm e que vai ser necessário. Assim, regenera-se a ribulose difosfato e o ciclo continua. Isto significa que, na verdade, se entrarem 6 dióxidos de carbono, vão ser formadas 2 PGALs, porque na verdade as outras 10 continuaram no ciclo. Portanto, resumindo esta fase, temos primeiro a fixação do CO2, do carbono inorgânico. Em seguida, temos a redução e produção de glícidos, ou seja, temos o consumo de ATP e de NADPH. Por último lugar, temos a regeneração da ribulose difosfato.